Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim: e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Rapidamente, para a nossa introdução da palavra, quero falar sobre o plano de Deus para a nossa salvação. A primeira coisa que Deus fala através desse versículo, através do apóstolo Paulo, que escreve esse capítulo, a carta de Filipos, ele fala sobre o confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Precisamos confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A língua que confessa. Quando ele fala sobre confessar, não é confessar no nosso quarto, não é confessar no nosso trabalho, não é confessar na escola, não é confessar para um familiar, é confessar diante de Deus. Confessar diante de Deus. E esse mesmo texto, o apóstolo Paulo, ele fala que a igreja precisa obedecer a palavra de Deus. Obedecer, porque se você já observou, a Bíblia fala que até os demônios creem e tremem diante de Deus. Se os demônios creem e tremem diante de Deus, nós que somos seres humanos, réus seres humanos mortais, criaturas de Deus, nós temos que crer e tremer diante de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a sinceridade de coração. Observe o versículo 15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Se nós temos sido sinceros, se nós temos sido fiéis ao Senhor, se nós temos sido irrepreensíveis, amém. Mas se às vezes falta-nos alguma coisa, o momento é esse. Antes de nós sairmos daqui, de nós orarmos a Deus e falarmos: Senhor, está faltando alguma coisa? Como diz o texto do Salmo 139. O salmista disse assim: Senhor, sonda os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e se tiver algum caminho mau, retire da minha vida, porque Deus conhece nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Filipenses, e eu vou falar agora o segundo ponto, ele vai falar sobre murmuração. Por que a igreja sempre passa por, às vezes, provações? Por que a igreja enfrenta dificuldades na sua caminhada? Por que o crente, ele passa por dificuldades na sua caminhada? Porque muitas vezes ele deixa de agradecer a Deus, ele deixa de ser grato a Deus para ser murmurador. Isso acontece.
Bem queria eu que a igreja aqui estivesse hoje repleta, com todas as suas cadeiras cheias. Bem queria eu que fôssemos aqui já uma igreja forte, com mais de 1 ano de existência. Eu gostaria que a igreja já tivesse, né, 1 ano de existência. Mas tudo tem o seu começo. Tudo tem o seu começo. Uma mãe, para dar uma luz a um filho, precisa de quê? De 9 meses. Uma mãe, para ver o seu filho falar a primeira palavra, e normalmente ele fala papai, é isso? Ele precisa de 2 anos, mais ou menos 2 anos. Então, o que Paulo está falando? Que nós precisamos ter paciência. Precisamos ter paciência. Ele diz assim, ó, faze todas as coisas sem murmuração e nem contenda, sem murmuração. Vamos ser gratos a Deus nessa noite, nesse dia, por Ele ter nos permitido estar aqui, por Ele ter nos dado saúde, por Ele ter nos trago aqui. Se Ele nos trouxe aqui, foi porque Deus nos permitiu. Viemos de carro, viemos de Uber, viemos a pé, mas estamos aqui. Isso aqui também é uma igreja, porque a igreja, a Bíblia fala, é o nosso corpo. Segundo Romanos capítulo 12, Paulo vai falar, nós somos a igreja, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, independente se aqui é batista, presbiteriana, assembleia, quadrangular, metodista, aqui é uma igreja, aqui é a casa de Deus, porque nosso corpo é dentro do Espírito Santo. E Romanos vai falar no capítulo 12, o apóstolo Paulo falando, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Nosso culto racional. É isso que nós estamos vivendo aqui. É o culto presente. E terceiro lugar, para nós encerrarmos, terceiro lugar, capítulo 12 de Romanos, versículo 10, fala, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Nós precisamos amar, precisamos orar e precisamos viver uns para com os outros. Deus nos chamou cada um de nós, tem um chamado, tem algo de Deus, e independente do lugar que nós estejamos, nós temos que ser luz, nós temos que ser o sal da terra, temos que ser a base, nós temos que ser aquele que vai levar as boas novas. Se nós levamos as boas novas, independente que seja para 1, para 5, para 100 pessoas. Eu que na minha caminhada, quando eu tocava na banda Coros, já cheguei a levar a palavra em alguns cultos deles, e nós nas apresentações, a gente ministrava para mais de 10.000 pessoas, já tocamos em lugares para mais de 15.000, 20.000 pessoas, e a Bíblia vai falar que o mesmo sentimento que eu tinha naquela época eu tenho que ter hoje, a ardente força, a ardente presença de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2. Eu quero ficar por aqui, nós vamos orar.